Capítulo 7º, Administração Pública. Conceito de administração pública. 1. Em sentido amplo, abrange os órgãos políticos e os órgãos e entidades que exercem função administrativa. 2. Em sentido estrito, abrange apenas os órgãos e entidades que exercem função administrativa. 3. Em sentido subjetivo, formal ou orgânica são os órgãos e entidades da administração indireta que integram a administração pública. 4. Em sentido objetivo, material ou funcional leva em conta a função exercida. São as entidades que exercem funções administrativas. Observação: função administrativa divide-se em fomento, polícia administrativa, serviço público, intervenção. Organização da administração pública. Modo de atuação estatal centralizadamente. São os órgãos públicos, é a administração direta. São entes despersonalizados. B. Descentralizadamente. São as entidades criadas pelo ente político, é a administração indireta. São entes com personalidade jurídica própria. Administração direta. Conjunto de órgãos que integram os entes políticos. Não há delegação de competência, o próprio ente político exerce. Não possuem personalidade jurídica própria. Ministérios, secretarias, RFB, tribunais, etc. Administração indireta. Surge no momento em que um ente político resolve delegar uma competência para outra entidade para exercer tarefa administrativa. Possuem personalidade jurídica própria. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades da administração indireta. 1. Autarquias. São pessoas jurídicas de direito público, criadas diretamente por lei específica. 2. Fundações públicas. É necessário lei complementar para definir as áreas de atuação das fundações. Há fundações públicas de direito público, fundações autárquicas criadas diretamente por lei específica. B. Fundações públicas de direito privado. Tem sua criação autorizada por lei. 3. Empresas públicas. São pessoas jurídicas de direito privado, que têm sua criação autorizada por lei. O seu capital social é 100% público. Pode assumir qualquer formação, SA, LUDA, etc., a exploradoras de atividade econômica. Regra B. Prestadoras de serviço público, exceção 4. Sociedade de economia mista. São pessoas jurídicas de direito privado, que têm sua criação autorizada por lei. O seu capital social tem que ser de 50% mais um público. Deve ser obrigatoriamente na forma de sociedade anônima. A exploradoras de atividade econômica. Regra B. Prestadoras de serviço público, exceção. Concentração x desconcentração. Diferentemente do conceito de descentralização, que é a repartição de competência fora da estrutura do órgão, a desconcentração é dentro da mesma pessoa que a repartição de funções, ou seja, é uma distribuição interna de competências. Pode ocorrer desconcentração dentro de um órgão da administração direta ou dentro de uma entidade da indireta. Regime jurídico da administração x. Regime jurídico administrativo. Um regime jurídico da administração é o conjunto de normas ao qual a administração pode se submeter. Compreende o regime de direito público, para garantir o interesse público, e o regime de direito privado, impede igualdade com o particular, em um contrato de aluguel, por exemplo, sendo que o regime de departamento público é predominante. 2. Regime jurídico administrativo é um regime de direito público, ao qual a administração se submete, é uma relação vertical. Há 2 princípios que orientam o regime jurídico administrativo: supremacia do interesse público. A administração deve se pautar em atingir o interesse público e não o particular, e o da indisponibilidade do interesse público. O interesse público é indisponível, você não pode dispor dele. Observação: a administração pública possui prerrogativas para garantir o interesse público. Este está acima de qualquer outro interesse. Observação: em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público, há algumas restrições à administração pública, como, por exemplo, ter que licitar para buscar a melhor oferta. Princípios da administração pública. Artigo 37, caput, Constituição Federal, relaciona os princípios explícitos da ad pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Esses princípios se aplicam a toda a ad pública, aos 3 poderes e a todas as esferas federativa. 1. Legalidade. Representa a submissão do Estado à lei. Aplica-se diferentemente à ad pública e aos particulares.
A administração pública só pode fazer o que a lei estabelece. Os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Refere-se à lei em sentido amplo, portarias, decretos, etc. 2. Impessoalidade. Possui 4 acepções diferentes. Finalidade. A finalidade da administração pública será sempre o interesse público. Vedação à promoção pessoal. Não pode haver promoção pessoal a partir de um serviço público, etc. Isonomia. É o fundamento do princípio da impessoalidade, por exemplo, no que tange à exigência de concurso para ingresso no serviço público. Atos praticados por agente público. Os atos são imputados ao órgão ou entidade e não ao agente. 3. Moralidade. Não basta que o agente público se paute apenas na lei, mas deve observar os princípios da probidade e boa-fé. A atuação administrativa deve ser ética e honesta na gestão da coisa pública. A moralidade administrativa é jurídica e objetiva. Há um instrumento de controle da moralidade administrativa que é a ação popular. 4. Publicidade. 2 acepções. Exigência de publicação. É exigido a publicação de atos gerais e de efeito externo, pois a publicidade é um requisito de validade dos atos. Transparência na atuação da administração pública. Todos devem ter acesso às informações que, claro, possam ser passadas ao povo sem colocar em risco o interesse público. 5. Eficiência. É o princípio expresso mais novo, foi introduzido em 2008. Impõe dever de eficiência, não bastando a atuação legal e moral, deve-se buscar a melhoria da qualidade e a racionalidade nos gastos públicos, princípio da economicidade. Aplicações do princípio da eficiência. Artigo 41, parágrafo 4º. Terá que ser feita uma avaliação especial de desempenho, que é um requisito para que o servidor público adquira a estabilidade. 3 anos de exercício. Artigo 41, parágrafo 1º. Haverá um procedimento de avaliação periódica de desempenho, sob pena de perda de cargo público, assegurado o contraditório e ampla defesa. Artigo 37, parágrafo 8º. Haverão contratos de gestão com entidades ou órgãos a fim de aumentar sua autonomia, porém em contrapartida haverá metas de desempenho. Artigo 37, parágrafo 3º. Emprega uma gestão pública participativa, com participação do povo. Artigo 39, parágrafo 2º. Haverão escolas de governo, na União e Estados, a fim de capacitar os servidores e serve como requisito para a promoção na carreira. Artigo 39, parágrafo 7º. Traz a possibilidade de adicional ou prêmio de produtividade, a partir da economia feita pelo órgão ou entidade. Princípios implícitos da administração pública. 1. Princípio do controle judicial dos atos administrativos, previsto no artigo 5º, inciso XXXV. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Sistema inglês. 2. Princípio da autotutela. A administração pública tem competência para controlar seus próprios atos. Ou seja, a administração pública poderá revogar seus atos, de acordo com a conveniência e oportunidade, e anular seus próprios atos, quando estes forem ilegais. 3. Princípio da segurança jurídica. É vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 4. Princípio da motivação. Consiste na declaração dos motivos pelos quais foi praticado tal ato. Teoria dos motivos determinantes. Nem todo ato precisa ser motivado, porém se motivar, ela está vinculada àqueles motivos. 5. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade contém a adequação, necessidade e proporcionalidade. Esse ato é adequado? É necessário ou menos danoso? A relação entre o fim e os meios é adequado? 6. Princípio da continuidade do serviço público. Os serviços públicos são tão importantes que não podem ser paralisados. Por exemplo, determinados serviços públicos não podem entrar em greve, em respeito a esse princípio. Seção I. Disposições gerais. Agentes públicos. Refere-se aos servidores públicos, empregados públicos e ainda aos que ocupam funções públicas. Artigo 37, inciso I. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Súmula 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
Súmula 14. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para cargo público. Artigo 37, inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Observação: a regra é a investidura em cargo e emprego pública é o concurso público. O cargo em comissão, conhecido como ad nutum, livre nomeação e exoneração, é a exceção. Artigo 37, inciso 3º. Prazo de validade de concurso público é definido pelo edital do concurso, porém, será de até 2 anos, prorrogável por igual período, sendo contado a partir da homologação do resultado do concurso. Modificação do edital. Em regra, o edital não pode ser alterado. Porém, em casos de erro material, é possível a modificação, bem como em casos de mudança de legislação. Isso, é claro, enquanto não concluído e homologado. Artigo 37, inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. Artigo 37, inciso 8º. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos aos portadores de necessidade especial e definirá os critérios de admissão. Artigo 37, inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. Deverá observar a necessidade temporária e o excepcional interesse público. Observação: os temporários possuem um estatuto próprio. Artigo 37, inciso v. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupante de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Observação: existe a súmula vinculante 13 que veda o nepotismo, porém, atenção, essa súmula não alcança os cargos políticos. Artigo 6º. Constituição Federal. É assegurado aos servidores públicos os seguintes direitos sociais: um salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 2. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. 3. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 4. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. A Constituição Federal não fala a porcentagem. 5. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 6. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 7. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 8. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Hora extra. 9. Gozo das férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1,3 a mais do que o salário normal. 10. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. 11. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. 12. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. 13. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 14. E aposentadoria. 15. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Artigo 37. Sexta. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Artigo 37, sétima. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Observação: essa lei ainda não existe, porém, enquanto não for editada, será aplicada às regras da CLT. Observação: STF determinou que o direito de greve não se aplica a determinadas carreiras,
forças policiais, administração da justiça, carreiras de Estado, fiscalização tributária, exemplo, saúde pública. Observação: para os militares é vedada a sindicalização e a greve. Remuneração dos agentes públicos. Existem 3 tipos: subsídios, vencimentos e salários. Salários, apenas aos empregados públicos. Vencimentos, diz respeito à remuneração básica do servidor público. Subsídios, remuneração paga em parcela única, é a remuneração dos agentes políticos e outras carreiras previstas em lei. Artigo 39, parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso X e X. Artigo 37, inciso X. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Artigo 37, inciso X. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Observação: o teto remuneratório geral do funcionalismo público é o subsídio dos ministros do STF, não incluídas, neste cômputo, as verbas indenizatórias. Este teto se aplica aos servidores públicos e também aos empregados públicos da CNEP que receberem recursos da União, Estado, DF e municípios para pagamentos de despesas com pessoal e custeio em geral. Observação: nos municípios, o teto remuneratório será o subsídio do prefeito. Observação: nos estados e DF, Poder Executivo, teto é o subsídio do governador. Poder Legislativo, teto é o subsídio dos deputados estaduais. Poder Judiciário, desembargadores do TJ. Os desembargadores do TJ poderão receber até 90,25% do subsídio dos ministros do STF, porém essa limitação aplica-se apenas aos servidores da Justiça. A Constituição Federal possibilita a instituição de subteto único, que vale para os 3 poderes, facultativamente através de emenda à Constituição Estadual, e se emendado, será o subsídio dos desembargadores. Artigo 37(12). Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ultrapassar os dos cargos do Poder Executivo. Observação: a remuneração do Poder Executivo é a top. Artigo 37(13). É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Artigo 37(14). Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Artigo 37(15). O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos X e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, 2ª, 153, 3ª e 153, parágrafo 2º, e observação: isso não impede que haja criação ou majoração de tributos que incidam sobre a remuneração. Artigo 37(16). Em regra geral, é vedada a acumulação de cargos, porém há hipóteses de acumulação remunerada de cargos.
sendo exigida, em todos os casos, a compatibilidade de horários e a observância ao teto remuneratório. A 2 cargos públicos de professor, B. um cargo público de professor e um cargo público técnico ou científico, C. 2 cargos privativos de profissionais da área de saúde. Acúmulo de provento de aposentadoria. Os proventos de aposentadoria não podem ser acumulados com a remuneração do cargo em atividade, exceto quando forem hipóteses de cargos acumuláveis ou cargo eletivo ou cargo em comissão. Servidor público X mandato eletivo. Um mandato eletivo federal. O servidor será afastado do cargo efetivo para assumir um mandato eletivo, passando a perceber a remuneração do cargo eletivo. 2 mandato de prefeito. O servidor será afastado do cargo efetivo, porém poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou do eletivo. 3 mandato de vereador. Se existir compatibilidade de horários, poderá acumular as remunerações dos 2 cargos. Se não houver compatibilidade de horários, será afastado do cargo efetivo e poderá optar pela remuneração. Asterisco observação. Sempre que houver afastamento para exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os fins, exceto para promoção por merecimento. Seção 2ª. Dos servidores públicos. Regime jurídico dos servidores públicos. Artigo 39. Os entes federativos devem instituir regimes jurídicos, bem como plano de carreira para seus servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Observação: o regime jurídico dos servidores é iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, presidente, prefeito ou governador. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, e a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2ª, os requisitos para a investidura. 3ª, as peculiaridades dos cargos. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo, e em virtude de sentença judicial transitada em julgado, segunda mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3ª, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar. Assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Regime previdenciário dos agentes públicos. RPPS. Regime próprio dos servidores públicos, destinado aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. RGPS. Regime geral dos servidores públicos, destinado aos seletistas, empregados públicos, funções temporárias, aqueles que ocupam exclusivamente cargos em comissão. Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17, e, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 2ª, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Observação: até que não seja editada a lei complementar, a aposentadoria compulsória será aos 70 anos. Observação:
Para os ministros do STF, dos tribunais superiores e ministros do TCU, a aposentadoria compulsória será aos 75 anos. Terceira, voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a 60 de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 de idade e 30 de contribuição, se mulher, aqui se dará com base nas remunerações do servidor. B. 65 anos de idade, se homem, e 60 de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 4º. A aposentadoria especial é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores e portadores de deficiência. Segunda, que exerçam atividades de risco. Terceira, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Asterisco, haverá uma redução de 5 anos para os professores que lecionem no ensino fundamental, médio e infantil, incluindo funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Administração fazendária e tributária. Artigo 37, inciso 18. Direito de precedência à administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Artigo 37, inciso XXI. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Contrato de gestão. Foi inserido na Constituição Federal em 1998. Contrato de gestão é um ajuste celebrado entre órgãos públicos ou entre órgão público e entidade da administração indireta ou entre órgão público e entidade paraestatal, organizações sociais. Por meio desse contrato de gestão, serão fixadas metas de desempenho e a lei disporá sobre o prazo de duração do contrato, os controle e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Nos casos de contrato de gestão celebrado entre órgãos ou entre órgãos e entidades da administração indireta, haverá um aumento de sua autonomia. A entidade dada indireta será uma agência executiva. Nos casos de contrato de gestão celebrado entre órgão público e entidade paraestatal, haverá um aumento de fiscalização para com esta, ou seja, uma diminuição de sua autonomia. Artigo 37, parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Obrigatoriedade de licitação prévia. Artigo 37, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Observação: obrigatoriedade de licitação prévia decorre do princípio da indisponibilidade do serviço público. Observação: requisito para contratações públicas. Improbidade administrativa. Artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 37, parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Observação: ações de ressarcimento são imprescritíveis.
Responsabilidade civil do Estado. Artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Observação: a responsabilidade civil do Estado tem natureza civil e é extracontratual. Observação: a teoria adotada no Brasil é a teoria do risco administrativo, que é a reparação de danos independentemente de dolo ou culpa. Observação: a responsabilidade civil do Estado ficará afastada em caso fortuito ou força maior, ou na hipótese de fato exclusivo de terceiro. Observação: a responsabilidade civil do Estado será atenuado em casos de culpa concorrente com o terceiro.